Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar hoje o terceiro capítulo da apostila, que tem como título Substâncias e Misturas. Então vamos para as definições. Substância é uma porção de matéria com propriedades e características bem definidas. Então agora a gente vai lembrar um pouco do que a gente viu lá no primeiro capítulo. Que propriedades, que características? Então a substância ela vai ter ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, cor, sabor, odor, entre outras características bem definidas. Tá? Enquanto que a mistura é uma porção de matéria que possui em sua constituição pelo menos duas substâncias diferentes. E se tem duas substâncias diferentes, essas características não são bem definidas. Né? Por quê? Porque tem mais de uma substância ali envolvida. Então, a água ela é um exemplo de substância. Por quê? Porque o ponto de fusão da água é sempre a 0 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é sempre a 100 graus Celsius. E a densidade da água é sempre 1 grama por ml. Então, são características bem definidas, fixas, que determinam o ponto de fusão, ebulição e densidade da água. Outra coisa, a água não tem cor, incolor, inodora, não tem sabor, não tem também odor. Né? Então, são características que determinam a água, o que é água. Agora, vamos imaginar que nessa água nós colocamos sal de cozinha, que tem fórmula NaCl. Agora, o ponto de fusão dessa mistura, que é a água mais sal, ele diminuiu. O ponto de ebulição vai aumentar. A densidade também vai aumentar. Então, na mistura, essas características que uma vez foram bem definidas, agora elas são variáveis. Tá? As substâncias elas podem ser classificadas como simples ou compostas. Tá? As substâncias simples, substância pura, simples, são aquelas substâncias formadas por um único elemento químico. Então, a nossa atmosfera é formada por vários gases. Né? O gás em maior quantidade é o gás nitrogênio, N2. Ele é formado por dois átomos de hidrogênio ligados, nitrogênio ligados. Tá? Então, é uma substância pura, formada pelos mesmos átomos, pelo mesmo elemento químico. Outro gás presente na nossa atmosfera é o oxigênio, formado por dois átomos de oxigênio, um ligado ao outro. Tá? Então, também é uma substância simples. Tá bem? Já as substâncias puras compostas são aquelas substâncias formadas por mais de um elemento químico. Então, a água, apesar de ser uma substância pura, ela é composta. Por quê? Porque ela é formada por um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio. Cloreto de sódio, que é o sal de cozinha que a gente acabou de falar, ele é formado por um átomo de sódio e um átomo de cloro ligados também. Tá? Exercício resolvido. Né? Considere as figuras pelas quais são representados diferentes sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nas figuras, cada círculo representa um átomo, e círculos de tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes. Então, de 1 a 6, nós temos aqui sistemas, onde temos substâncias simples, substâncias puras, simples, substâncias puras complexas e misturas. Cada círculo é um átomo, e círculos diferentes, elementos químicos diferentes. Então, na substância 1, o que nós temos? Uma substância pura composta. Por quê? Porque nós temos átomos de tamanhos diferentes, mas eles estão formando grupamentos iguais. Então, é uma substância simples, pura, mas composta. No 2, nós temos átomos de tamanhos iguais formando grupamentos iguais. Então, é uma substância pura simples. No 3, nós temos uma mistura, olha só. Nós temos aqui um tipo de substância, aqui outro tipo de substância, mas formando grupamentos diferentes. Então, é uma mistura. No 4, nós temos substância pura composta. Então, temos elementos químicos diferentes, mas formando grupamentos iguais. No 5, nós temos uma mistura, mas olha só, os elementos químicos estão isolados, estão sozinhos. Vamos relembrar um pouco da tabela periódica que nós estudamos? Lembra que os gases nobres eram elementos químicos que não são reativos, são muito pouco reativos, né? Então, sempre que tivermos aqui uma mistura
formada por substâncias que são formadas por apenas um átomo, é sempre gás nobre, tá, gente? E número 6, mais uma vez, temos substância pura simples, tá? Esse exercício resolvido é para a gente classificar e achar a alternativa que continha a classificação correta. Muito bem, então nós já vimos o que é mistura, o que é substância e os tipos de substância. Agora nós vamos ver os tipos de misturas. Então nós temos dois tipos de misturas, misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Nas misturas homogêneas, ela é uma mistura de diferentes substâncias que apresenta uniformidade em suas propriedades visíveis por toda a sua extensão. Então, um exemplo de mistura homogênea é água com sal. Quando a gente mistura água com sal, o sal se dissolve todo na água, né? E aí nós temos uma mistura que o aspecto dela é uniforme, a gente não vê o sal dissolvido, né? Então, aí nós temos uma mistura homogênea. Mas, quando a mistura apresenta diferentes propriedades em sua extensão, deixando evidente a presença de mais de uma fase, de mais de uma substância ali, nós temos misturas heterogêneas. Então, aqui em cima tem uns exemplos. Água mais óleo. Água mais óleo são líquidos immiscíveis, não se misturam. Então, nós temos uma mistura heterogênea. Cadê a fase? Ó? Nós temos uma fase que representa o óleo e uma fase que representa a água. Aqui embaixo eu coloquei uma mistura também heterogênea, olha. Eu coloquei aqui, temos a fase que representa a água. O gelo, que apesar de ser água congelada, ele também está diferente aqui nessa mistura. E ele malha de ferro, né, que é como se fosse aí pequenos pedacinhos de ferro triturado. Tá? Uma coisa importante, gente, é que misturas homogêneas líquidas são chamadas de solução. Então, água mais sal, que forma água com sal aqui dissolvido, é uma solução. Tá? Existem misturas homogêneas sólidas? Sim. Por exemplo, vidro é uma mistura homogênea sólida. Ligas metálicas são misturas homogêneas sólidas. Tá? Então, um exemplo aqui de mistura homogênea, por exemplo, é a nossa atmosfera, né? O ar que respiramos. Né? No ar, na atmosfera, o ar atmosférico tem todos esses gases aqui representados e suas concentrações. Né? O gás de maior concentração é nitrogênio, em seguida oxigênio, argônio, gás carbônico, neônio, hélio, metano, criptônio, óxido nitroso, hidrogênio, ozônio e xenônio, por último. Mas nós não vemos cada gás. Né? Na hora que a gente olha para o ar, a gente não consegue distinguir qual gás é qual. Então, é uma mistura homogênea. E aqui, mais uma vez, uma água com açúcar dissolvido. A gente tem uma única fase, um único aspecto visível. Então, é uma mistura homogênea também. Trouxe aqui outros exemplos de misturas homogêneas para a gente, do estilo solução. Água com sal, água com açúcar, vinagre com água, vinagre com sal. Tá? Misturas heterogêneas. O exemplo clássico é a água e óleo. Eles formam duas fases, uma fase que representa o óleo e outra fase que representa a água. Tá? Mas água e óleo são immiscíveis, por isso que eles não se misturam. Tá? A constituição, as propriedades da água e do óleo não permitem que eles se misturem, não permitem que eles se misturem, tá bem? Uma coisa importante que está na página 41. Lá atrás, quando vimos as propriedades físicas da matéria, nós vimos sobre os pontos de ebulição e pontos de fusão e o gráfico da mudança de estado de uma substância pura. E nós vimos que cada degrau, cada patamar do gráfico significa mudança de fase. E aí, qual que é o caso aqui? Às vezes, ao olhar, né, vamos supor que eu tenho uma garrafa aqui, vou mostrar para vocês, ao olhar para a garrafa, você não tem como saber se aqui dentro tem água ou tem água com açúcar ou água com sal, só de olhar. Porque tem uma única fase, a gente não consegue distinguir, né? Então, pode-se fazer uma técnica simples de ser aplicada que vai resolver este problema, que é analisar o ponto de fusão ou o ponto de ebulição da nossa mistura em questão. Tá? As substâncias puras, né, o que acontece? Quando elas são aquecidas, elas mudam de fase e a temperatura é constante. Então, este patamar aqui, este retângulo aqui, ele simboliza a mudança de estado físico. Pode ser ou fusão ou ebulição, aqui nesse caso não sei. Mas é constante, olha só. Nesse período de tempo aqui, a temperatura não mudou, é uma linha reta, então ela foi constante. Agora, se tratar de uma mistura, a temperatura
de mudança de fase ela é variável. Então, olha só, não tem mais o patamar. A temperatura continua aumentando. Tá? Então, essa mudança de temperatura acontece numa faixa de temperatura variável. Essa mudança de fase. Então, se tiver um gráfico que mostra uma mudança de estado físico desse estilo aqui, a gente está se tratando de uma mudança de estado físico de uma mistura. Mas se o gráfico tiver patamares, se trata de uma substância pura. Agora nós vamos ver os métodos de separação de misturas. Então, nós vimos que existem misturas homogêneas e heterogêneas. E as homogêneas elas têm um aspecto uniforme, enquanto que as misturas heterogêneas têm aspectos diferentes, que são as fases que a gente consegue observar. Né? Então, como que a gente vai separar essas misturas? Né? A separação ela pode levar o nome de fracionamento também. E o tipo de método utilizado vai depender, primeiramente, do tipo de mistura. Então, se a gente tem uma mistura homogênea ou heterogênea, do estado físico dessa mistura. Então, se é uma mistura de sólidos, só de sólidos, se é sólido líquido, se é só líquido, se são gases e líquido, tá bem? E, além disso, das propriedades físicas das substâncias que compõem essa mistura. Então, o ponto de fusão, para relembrar, é a temperatura que passa do estado sólido para o estado líquido. O ponto de ebulição, que é a temperatura que passa do estado líquido para o estado gasoso. A densidade, que é a razão entre a massa e o volume e vai determinar a flutuabilidade entre líquidos ou sólidos, entre líquidos e sólidos. E solubilidade, por último, que é a capacidade de se dissolver. Tá? Então, primeiramente, vamos estudar as separações para misturas heterogêneas, que tem mais de uma fase. Tá bem? Então, o primeiro método é a filtração. A filtração ela é especial para misturas heterogêneas sólido e líquido. Então, vamos pôr uma água com areia. Tá? Nesse caso, nós aplicamos um filtro. E esse filtro tem que ter uma porosidade adequada para reter a parte sólida. Tá bem? Então, aqui nós temos aqui um exemplo, olha, um funil. A gente colocou um filtro de papel aqui. E nesse filtro, passou-se, então, a parte líquida e a parte sólida ficou retida. Tá? Então, esse filtro tem que ter essa porosidade adequada. Se o filtro tiver poros muito grandes, vai passar tanto a parte líquida quanto a parte sólida. Não é o nosso objetivo. Tá? A filtração pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples, como nós fazemos aqui, igual coar café. Tá bem? E a filtração pode ser a vácuo. Nesse caso, a gente usa um aparelho específico que vai acelerar a filtração. Tá? Decantação. A decantação ela pode ser aplicada para misturas sólido e líquido, ou líquido e líquido quando tem líquidos immiscíveis, líquidos que não se separam. Tá? E a decantação ela vai atuar, né, vai ser importante, porque nós vamos contar com a diferença de densidade dos componentes. Nesse caso, as misturas são mantidas em repouso até que as duas fases, ou as três fases, se separem por completo, devido à densidade. Então, vamos supor, no exemplo aqui, água e areia. Numa mistura de água e areia, a gente deixa a mistura em descanso, em repouso, e a areia vai se depositar no fundo. Né? E aí a gente consegue, então, separar por decantação. E se tiver água em óleo, também a água vai se depositar no fundo, né? Que a água é menos densa que o óleo. Mais densa, desculpa, a água é mais densa que o óleo. Então, ela vai ficar no fundo, a gente consegue separar. O equipamento utilizado na decantação chama-se funil de decantação. Ele é diferente do funil convencional, tá? Porque ele é tampado em cima e ele tem tipo uma espécie de torneirinha, igual está vendo aqui. Tá? Centrifugação. A centrifugação ela é uma forma acelerada do processo de decantação. Por quê? Porque tem auxílio de um equipamento chamado centrífuga, tá? Que auxilia a separação dos elementos. Tá bem? A centrifugação é muito utilizada, por exemplo, nas análises clínicas de sangue, tá? Ou na centrifugação da máquina de lavar, por exemplo. Tá? No sangue, né, quando a gente vai fazer um exame de sangue no laboratório, o nosso sangue é coletado nesses tubos especiais, eles colocados dentro dessa máquina, essa centrífuga. E a centrífuga realiza múltiplas rotações por minuto. Isso aqui vai girando muito rápido, muitas vezes por minuto. E isso acelera a decantação das substâncias que compõem a mistura. Tá? Então, no caso do sangue, a gente tem uma parte que
que tem plasma, tá? Uma porção de glóbulos vermelhos que vai se localizar no fundo, uma porção onde tem glóbulos brancos e plaquetas. Os glóbulos brancos são relacionados com a imunidade, né? E plaquetas com a coagulação sanguínea. Peneiramento ou tamização. Esse método é para separar sólidos de tamanhos diferentes, de dimensões diferentes, tá? A gente usa uma peneira, tá? E essa peneira ela vai reter partículas maiores e vai permitir a passagem de partículas menores que a malha. Então, nesse caso aqui, por exemplo, muito usado na construção civil, né, gente? Nas obras, separar numa peneira, por exemplo, uma areia fina de cascalho. Então, a gente usa essa tâmisa ou uma peneira e aí vai balançando, né, vai agitando. E essa peneira tem que ter a sua malha do tamanho que permita a passagem da areia maior que os grãos de areia e menor do que os grãos de cascalho, para o cascalho ficar retido. Há ainda outros métodos de separação de misturas heterogêneas. Por exemplo, catação é um exemplo muito comum que a gente usa muito no nosso cotidiano, tá? Por exemplo, na coleta seletiva, separação de lixo sólido, separação de matéria orgânica e não orgânica do nosso lixo. Ela é realizada manualmente, tá? Separação magnética, onde nós utilizamos um ímã para separar das misturas heterogêneas sólidas aqueles materiais que têm afinidade com o ímã, então materiais metálicos, tá bem? Essa separação é muito utilizada em indústrias siderúrgicas ou sucateiros que têm interesse no material metálico, tá bem? Então, por exemplo, aqui nós temos aqui uma farinha misturada com pedacinhos de metal. Então, se a gente aproximar o ímã dessa mistura, o ímã atrairá para si a partícula metálica, a parte metálica, e a gente vai ter a separação. Ventilação é a separação com auxílio de corrente de ar, do próprio vento mesmo. É muito utilizado na agricultura para separar as folhas dos grãos, tá? E também, às vezes, as cascas dos grãos. E levigação, muito utilizada no garimpo, porque usa corrente de água para separar sólidos leves dos sólidos pesados, né? Os sólidos leves menos densos vão subir e os pesados vão descer. Nesse caso, eles utilizam para localizar o ouro. Tá? Agora, a separação de misturas homogêneas. Evaporação. Essa evaporação é um método que separa sólidos dissolvidos em um líquido. Então, o líquido é deixado em repouso e ele começa a evaporar, tá? Pelo aquecimento da sua superfície. E o sólido, que uma vez estava dissolvido, ele é recuperado. Esse método é amplamente utilizado nas salinas. Tá? As salinas são regiões, são locais onde há obtenção de sal da água do mar, né? Sempre em regiões litorâneas. A água do mar, nesse caso, ela é colocada em tanques largos e rasos, que possibilita a rápida evaporação da água e deixa no fundo desses tanques o sal sólido, que uma vez estava dissolvido. O próximo método de separação de misturas homogêneas é a destilação. Esse método ele tem dois tipos, a destilação simples e a destilação fracionada. Mas ele sempre leva em consideração os pontos de ebulição das substâncias que compõem essa mistura. Tá? A destilação simples ela é aplicada quando temos diferentes substâncias com ebulição em temperaturas muito diferentes. Então, vou colocar, por exemplo, aqui uma solução de água e sal. O ponto de ebulição da água, a água ferve a 100 graus Celsius, nós já sabemos. Mas o ponto de ebulição do sal é 1465 graus Celsius. Então, a temperatura muito, muito, muito mais alta do que a temperatura da água. Então, nós aquecemos essa mistura e aí o que vai evaporar aqui vai ser a água, não vai ser o sal. Né? O sal dissolvido vai ser a água. E aí o que acontece? No primeiro passo, a água é aquecida, o vapor de água passa por este primeiro cilindro. Depois, esse vapor é captado e passa pelo condensador. Esse condensador ele tem entrada e saída aqui de ar ou água resfriada. Para quê?
Porque condensador, vamos lembrar da mudança de temperatura, mudança de fase, né? Me desculpem. Quando passa do estado gasoso para o estado líquido, é uma condensação. Então, o condensador vai fazer isso, vai tornar o vapor líquido novamente, pelo resfriamento, pela diminuição da temperatura. Então, ao final, cai-se, né, nesse nosso terceiro tubo aí, somente água líquida. Tá? Então, ao final, restará sal no primeiro recipiente e água no segundo recipiente. Então, nós separamos aí a substância, levando em consideração os pontos de ebulição. Mas, quando temos muitos líquidos na mesma mistura, ou líquidos com pontos de ebulição muito próximos, a gente tem que aplicar a destilação fracionada. Então, também tem aquecimento, também tem recuperação por condensação, mas, nesse caso, como é fracionada, há diversos níveis de líquido-vapor para a recuperação de todos os componentes. Tá? E aí, então, da mesma forma, também tem aquecimento da nossa mistura, mas o líquido que tiver menor ponto de ebulição, ou seja, que tiver que ebulir, que evaporar numa temperatura menor, vai ser o primeiro a ser recuperado. E a gente continua aquecendo a substância até que todos os componentes sejam recuperados. Isso, gente, é utilizado no petróleo. Então, o petróleo bruto, aquele retirado lá do pré-sal, né, das camadas profundas do solo oceânico, ele é passado por uma caldeira, ou seja, no aquecimento, tá? E ele é passado por uma coluna de destilação. Essa coluna de destilação nada mais é do que a destilação fracionada. E aí, de acordo com a temperatura de ebulição, nós vamos captando a substância que nós queremos. Então, por exemplo, a primeira substância a ser captada é o gás natural, porque ele tem temperatura de ebulição a 40 graus Celsius. Depois, nafta. Em seguida, gasolina. Em seguida, querosene, diesel, óleo lubrificante, gasóleo e, por último, alcatrão, que tem temperatura de 600 graus Celsius. Então, à medida que nós vamos aquecendo, nós vamos captando cada tipo de substância e isso vai sendo fracionado nos níveis de captação. Exercício resolvido. Uma mistura formada por água, CCl4, que é o tetracloreto de carbono e sal de cozinha, passou por 2 processos físicos com o objetivo de separar todos os seus componentes. Uma informação super importante que não está colocada aqui no nosso exercício resolvido é que este composto aqui, tá, ele não se mistura em água. O tetracloreto de carbono não se mistura em água. Então, o que vai acontecer aqui? O sal vai ser dissolvido na água, concordam comigo? O sal vai se dissolver, então vou colocar um recipiente aqui. O sal vai ficar dissolvido. E o tetracloreto vai ficar, não sei a densidade dele, mas vai ficar em separado. Tá? Então, nesse caso, nós temos uma mistura de que tipo? Uma mistura heterogênea. Ah, por que, Juliana? Porque eu estou vendo 2 fases. Uma fase formada por sal mais água, que o sal se dissolveu, sal mais água, tá? E outra fase, formada pelo CCl4. Tá bem? Então, nós vamos analisar aí os processos de separação dessa mistura. O que a gente tem que aplicar? Tá? Então, temos a mistura heterogênea. Aí temos a mistura... Desculpa, pessoal. Temos a mistura, então, original. E ela passa pelo primeiro processo de separação. E aí, no primeiro processo de separação, a gente consegue obter uma substância pura e uma mistura restante. Tá? Então, olhando esse tipo de mistura e os tipos de separação de mistura que nós vimos, esse primeiro processo só pode ser a decantação. Por quê? A decantação vai separar por diferença de densidade. Tá? Então, a gente vai conseguir a substância pura, que aqui vai ser o CCl4. E aqui a mistura restante vai ser sal
mais água dissolvida. Vai ser uma mistura homogênea do tipo solução. Tá? E aí depois temos o segundo processo. No segundo processo de separação, a gente conseguiu separar substâncias puras em 2 e 3. Qual é o processo que a gente pode separar uma mistura homogênea de sal e água e conseguir, ao final, captar tanto o sal quanto a água? Tem que ser a destilação. Tá? Esse exercício resolvido está na página 47, tá, gente? Então, considerando o fluxograma e as afirmações sobre as características dos processos dos referidos processos, a gente tem que avaliar o que está certo e o que está errado. Então, está dizendo, o processo de separação 2 é uma filtração. Não, não é. É uma destilação. A mistura restante é uma solução homogênea. Tá certo. Que é sal mais água. O processo de separação 1 corresponde à decantação. Tá certo. As substâncias puras 2 e 3 correspondem a 2 líquidos à temperatura ambiente? Não. O sal é sólido à temperatura ambiente, né? Então, são só corretas as afirmativas 2 e 3, que é a letra C. Pessoal, então ao final dessa aula, nós vamos fazer somente os exercícios referidos aqui nesse slide. Então, na página 39, 2 e 3. Na página 42, 5. Na página 48, número 8 e 9. E na página 49, números 12 e 13. Somente esses exercícios, tá bem?